Bom dia. Vamos continuar o estudo da geografia da Covid em Santa Catarina por meio de geoprocessamento. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular a taxa de infecção e fazer um mapeamento dessa taxa de infecção. Então, para isso, eu estou trabalhando com a macro-região de saúde da Grande Florianópolis. Eu vou desmarcar essa camada aqui, vou esconder essa legenda. Aqui nós temos o nosso arquivo shapefile original, digamos assim, de polígonos com os territórios dos municípios da Grande Florianópolis. Eu vou clicar duas vezes e vou rotular aqui para a gente poder enxergar os municípios. Nome do município, texto, tá ok. Então a gente tem aí, vou abrir a tabela de atributos. Abrir a tabela de atributos. Então, a taxa de infecção é o número de casos dividido pela população e eu vou multiplicar para cada 10 mil. Uma taxa pode ser multiplicada para 100, para 1.000, para 10 mil, para 1 milhão. Para o nosso caso aqui, para 10 mil é adequado e a gente pode comparar como isso afetou de forma diferente os municípios que têm populações diferentes. Então, se a gente pegar aqui o número de casos em março de 2021, a gente vai ver que Florianópolis teve mais de 10 mil casos, 11.288 casos, depois Palhoça, 4.951, São José 4.520 e assim por diante. Os municípios que tiveram menos casos foram São Pedro, Major Gersino, Alfredo Wagner e assim por diante. Como esses municípios têm população muito diferente, é interessante a gente fazer a taxa de infecção. Eu vou abrir aqui, ativar a tabela de atributos e vou criar um novo campo. Eu vou chamar esse campo de INFMAR21. Não é mais o tipo inteiro, né? O resultado vai ser um número relativo, um número decimal. Então eu vou escolher decimal. E eu vou colocar aqui o comprimento, eu vou colocar o comprimento de 10 caracteres e vou colocar aqui, nem precisa tanto, né? Eu vou colocar 10, comprimento de 10, precisão de 3, que nas versões mais atualizadas do QGIS, eu estou usando a versão 3.10 Corunha, mas vocês podem usar uma versão mais atualizada. Eu tenho uma versão mais atualizada no meu computador, mas tem dado muito erro, então eu tenho preferido trabalhar com essa versão mais antiga. Isso é um cuidado que vocês devem tomar também. Essas operações que nós estamos fazendo são operações simples, então uma versão mais antiga dá conta suficientemente. Então veja, vai criar um novo campo, INFMAR 2021, infecção em março de 2021. Já vou salvar. Agora eu vou vir aqui abrir a calculadora de campo. Eu poderia já criar um novo campo diretamente e já trabalhar na calculadora, né? Eu só estou fazendo por etapas para que vocês vejam bem passo a passo. Mas agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos atualizar esse campo que nós criamos. Atualizar um campo existente. Esse campo INFMAR21, infecção em março de 2021. Como eu disse para vocês, a taxa de infecção é uma relação entre o número de casos e a população. Então eu vou clicar aqui em campo e valores nessa setinha e vou clicar duas vezes aqui em casos. Veja, casos, MAR21, vou dividir pela população em 2021 e vou multiplicar isso por 10 mil, como eu falei para vocês. 10 mil. Veja que já apareceu uma prévia de saída aqui, significa que a equação foi criada corretamente. Veja, já calculou todas as taxas de infecção. Deixa eu já salvar. Vou fechar aqui a edição. Vamos dar uma olhadinha aqui. Clicando no título, nós temos, no caso aqui, de mês de março de 2021, foi o município de Antônio Carlos, aquele que apresentou a maior taxa de infecção em Antônio Carlos mesmo, 424 casos para cada 10 mil habitantes, seguido de Governador Celso Ramos,
349 casos para cada 10 mil habitantes e assim por diante. Vamos ver, Florianópolis teve 218 casos para cada 10 mil habitantes. Lembrem-se que Florianópolis foi o município que teve o maior número de casos quantitativo, mas como a população é maior, essa taxa, que é uma relação, é menor do que esses outros municípios que não tiveram tantos casos, mas são municípios com população pequena. Vamos dar uma olhadinha também nos municípios com menores taxas. Alfredo Wagner, 42 casos para cada 10 mil habitantes, São Pedro, 51 e assim por diante. Bom, agora nós temos aí na tabela de atributos a informação que precisamos para fazer o mapeamento da taxa de infecção, que é diferente na hora do mapeamento, diferente do quantitativo. Por ser um dado relativo, nós vamos trabalhar com um mapa coroplético, aquele que a cor aparece no fundo do mapa. Então eu vou clicar 2 vezes na camada, Grande Floripa, vai abrir as propriedades da camada, eu vou vir em simbologia, eu vou vir aqui onde tem o símbolo simples, vou vir em graduado, no valor eu vou escolher esse campo que eu acabei de criar, INFIMAR 2021, infecção em março de 2021. Tá? E aqui eu vou escolher o quebra natural, Jenks, ele já fez a classificação, aparece claro porque o símbolo está transparente na minha camada, né? Deixa eu selecionar, deixa eu ver se ele faz direto. Não, não faz, deixa eu mudar aqui então. Vamos ver se ele vai preenchimento simples. Eu vou mudar aqui onde eu tinha colocado sem pincel, eu vou colocar como sólido. Ok. Veja, ele usa esse gradiente de cores que está aqui, que a gente pode mudar. Eu posso selecionar um outro gradiente de cores, né? Veja, tá? Eu vou usar aquele mesmo, o Reds, e vou deixar nessa ordem mesmo, porque eu poderia inverter esse gradiente. Mas como eu quero os menores valores mais claros e os maiores valores mais escuros, eu vou deixar lá da maneira que veio. Tá? Eu vou deixar também 5 classes, vou aplicar. Pronto. Aí a gente já tem o mapeamento da taxa de infecção em março de 2021 nos municípios da Grande Florianópolis. Percebam, deixa eu abrir aqui veja, aqui a legenda do que a gente fez antes, né, do número de casos, que está desmarcado, eu poderia marcar, ó, tá? E aqui eu tenho a legenda da taxa de infecção. Então esses municípios que são um tom mais escuro, eles têm aí entre 311 e 425 casos para cada 10 mil habitantes, como por exemplo, como Antônio Carlos, 424, como o governador Celso Ramos, 349, Florianópolis, 218, Paulo Lopes, 209, e assim por diante. Então aí nós já temos o mapeamento feito e a partir desse mapeamento feito tanto do número de casos absoluto quanto desse dado relativo, que é a taxa de infecção, já estamos preparados para editar um mapa final do trabalho. É isso. Até a próxima.